Alguns episódios em desenhos animados são tão perfeitos que merecem mais reconhecimento. Recentemente eu vi alguns episódios que merecem ser mais destacados, então eu decidi fazer esse vídeo aqui. Alguns meses atrás eu tinha feito um vídeo de melhores episódios em desenhos e eu acho que dá pra atualizar essa lista, então vamos pro vídeo. Gumball, a escolha. Esse episódio me fez chorar. Nele, nós vemos a história de Nicole, uma mãe que tá sempre fazendo coisas incríveis nos episódios, mas sabe, uma coisa que eles exploram aqui é a Nicole estando sobrecarregada. Depois das crianças fazerem tudo errado, ela iria dar uma chamada de atenção neles, mas antes, de tão decepcionada, ela repensa tudo que tinha dado errado pra ela estar naquela situação. Então ela descobre que no momento que os dois se encontraram, a Nicole estava atrasada para um jogo de karatê e ignorou algumas possibilidades. Primeiro, ela pensa que poderia acontecer se ela chegasse a tempo pro karatê, e ela percebe que ela provavelmente seria uma versão pior da sua mãe. Visto isso, ela analisa como seria se ela ficasse com outros caras no dia. Primeiro, ela percebe que o pai do João Banana provavelmente deixaria ela louca, então ela o descarta. Na sequência, ela pensa sobre o pai do Tobias, que também não era uma boa opção por ele ser um mala. Depois dessas análises, ela começa a perceber que todas as outras opções levariam um caminho pior do que realmente tinha acontecido, chegando assim no encontro com o Ricardo, e ela pensa sobre os encontros que teve com ele e acaba lembrando de bons momentos que teve ao seu lado. Quando ela vê tudo isso, ela começa a valorizar mais os momentos que a vida deu a ela, relembrando os bons momentos que teve com ele, quando seus filhos nasceram, quando eles os apoiaram, quando o Ricardo fez alguma burrice que foi engraçado, e depois de mostrar algumas sequências de cenas muito emocionantes, a Nicole chega à conclusão que ela não faria nada de diferente. A lição que o episódio quer nos passar é que a vida é feita de bons momentos e de maus momentos. Não existe uma vida perfeita. No fim, os momentos ruins acabam chamando mais atenção e é fácil se deixar levar, mas é quando damos valor às coisas boas que realmente percebemos o quanto somos felizes. Anfíbia, Batalha de Bandas. Era óbvio que eu ia dar um jeito de citar o meu desenho favorito aqui, né? Eu amo Anfíbia e tem muitas coisas nesse desenho que merecem ser enfatizadas. Uma delas é a amizade entre Annie, Marcy e Sasha, que algum dia eu posso trazer aqui e analisar melhor se vocês quiserem. Mas um episódio que explica muito sobre a amizade delas é o penúltimo episódio da segunda temporada, Batalha de Bandas. O episódio conta sobre como rolaria uma batalha de bandas em Wardwood, e a Sasha, Annie e Marcy tocariam juntas. Pra quem não sabe, a Sasha é muito manipulativa e queria as coisas exatamente do seu jeito, tanto que ela sempre foi a líder das coisas na Terra, inclusive uma banda que ela tinha com a Marcy e a Annie. Mas dessa vez, a Annie tinha feito uma música sobre como era morar em Anfíbia, mas depois do primeiro ensaio, a Annie e Sasha entraram em conflito sobre a música. A Sasha não queria tocar algo que ela não estivesse no controle, o que levou as três a se separarem, com a Sasha indo tocar em outra banda, o que ferrou tudo porque ela era a guitarrista de tudo. Mas bem, não tinha muito o que fazer. Essas três tinham uma história muito complicada e não queriam brigar mais para ferrar a amizade. A Sasha tava sem muito o que fazer, mas consegue achar uma dupla com Toad, que em resumo é o vice-prefeito de Wardwood, que fica ouvindo tudo que o prefeito fala sem discordar dele. O sonho dele era encontrar um líder que desse ordens a ele. Até que ao encontrar a Sasha, parecia que tudo daria certo, mas ele dá uma nova visão a Sasha. Acontece que o Toad sempre estava acostumado a só concordar com as coisas que o prefeito dizia. Isso nunca o incomodou. Quando a Sasha percebe isso, ela vê o quanto era chato ter que ouvir alguém dar ordens a você. Annie e Marcy sempre tinham boas ideias, mas nunca eram ouvidas. E por mais que a Sasha também tivesse boas ideias, ela sempre queria as suas e isso era muito cansativo. Apesar da Sasha ter parcialmente entendido, ela ainda não tinha entendido porque as duas amigas não tinham aceitado a sua ideia que era melhor. Até que na hora da apresentação, o Toad fez a Sasha perceber algo. Quando perguntada se eles precisavam temer a apresentação deles, a Sasha disse que não precisava. Ela tinha visto que a apresentação delas não era nada comparado ao que seria se ela tivesse no controle, ainda complementando dizendo que só seria uma boa amiga fazendo as três ganharem. O Toad então fala uma frase que fez a Sasha finalmente entender. Ele fala que por mais que você queira que os outros ouçam a sua ideia, você não pode forçá-los. Às vezes ser um bom amigo é sobre estar ao lado deles quando eles mais precisam, e pensar mais na diversão das três do que em ganhar a competição mesmo. Caramba, essa frase é linda. É uma das coisas que temos que aprender em Anfíbia. No fim, a Sasha percebe que estava fazendo coisas erradas e decide voltar à banda, entregando assim a música No Big Deal, que era um indicativo de que as três estavam em harmonia naquele momento. Então, se algum dia você pensar que a ideia dos seus amigos é ruim, apresente a sua, mas também não tente forçá-los a seguir. Esteja aberto a novas ideias e se divirta com as pessoas que você gosta.
OK KO, você tem que ligar. Eu amo OK KO, e apesar de eu não poder dizer que assisti o desenho inteiro como os outros, definitivamente é um dos desenhos que está no meu coração. Recentemente eu decidi assistir alguns episódios desse desenho e eu acabei caindo no episódio Você Tem Que Ligar da primeira temporada. Basicamente o episódio é sobre como a Enid encontra uma amiga de infância dela, só que as duas meio que tinham assuntos complicados a resolver. Bem, essa aqui é a Elodie. Aparentemente ela é famosa pelo mundo de OK KO e estava fazendo uma visita pela praça. Todo mundo estava muito empolgado com aquilo, menos uma pessoa, a Enid, que estranhamente parecia não gostar dela. A gente não sabe muito bem o porquê, mas ela só tenta se esconder da Elodie. O Had tenta perguntar a Elo por que aquilo estava rolando, mas digamos que ele é meio insensível aqui, então o KO vai com toda a boa vontade dele e pergunta pra Enid o que estava rolando. Mas de início ela só foge. Depois disso temos uma cena da Enid entrando em crise sobre isso. Ela tentava esconder os seus sentimentos, mas não estava aguentando, tudo era demais pra ela. Então o KO tenta de novo, mas dessa vez com mais sinceridade, dizendo que ajuda quando ele desabafa sobre seus problemas para outras pessoas. A Enid então fala finalmente. Ela conta uma história de como as duas eram amigas no passado. Elas se davam muito bem juntas, até verem um cartaz da Point que estava fazendo uma competição para melhor entrar ali. As duas estavam arrebentando até se enfrentarem na final. A Enid teve uma chance de ganhar, mas ela não consegue porque não queria lutar com a Elodie, dando a vitória para sua amiga, que em sequência falou uma das coisas mais decepcionantes, dizendo que a Enid não era sua amiga e ela só estava usando. A Enid estava aguardando isso por muito tempo e ela disse que parou de ligar das coisas depois desse dia. Afinal, se você não ligasse pras coisas, você não poderia se decepcionar com elas. O que era errado. Alguns sentimentos são difíceis de ignorar e o Caio ensina essa lição a Enid. Tentando esquecer a Elodie, ela teve uma crise ferrada. Talvez se ela admitisse os seus problemas ao invés de escondê-los, ela conseguiria ser ajudada por seus amigos. O show não tem muito tempo para mostrar essa lição, afinal é um episódio de 11 minutos. Mas eu espero que vocês tenham entendido melhor. Essa lição é linda e merece mais atenção. Então, se algum dia você entrar em uma situação complicada, tenta mostrar que você se importa com isso, por mais complicado que seja. Algumas pessoas estarão ao seu lado para te apoiar e isso vai ser incrível. No fim, a Enid decide encarar o seu medo, pedindo uma batalha contra a Elodie, dando uma surra nela, assim resolvendo seu problema. Para finalizar, o Kai pergunta pra Enid se as duas eram amigas, e a Enid diz que não e ela só estava usando para entrar em um concurso. O Kai então pergunta se ela sabia do concurso onde ia encontrar. A Enid então repara e ela diz que não, e percebe que em algum momento as duas foram próximas. O episódio então corta para uma cena da Elodie ainda se importando com a Enid, só foi ali para visitar ela, nos deixando curioso para o que veria pela frente. Hora de aventura, I Remember You. Tá, esse aqui é curioso. O Rei Gelado é um dos personagens que mais me deixa triste nas animações. Ele não era pra ser assim, mas a coroa acabou deixando ele assim. Há um tempo atrás, a Marceline tinha tocado a música das Batatas Fritas e ela ficou meio famosa por isso. Mas o maior impacto foi com o Rei Gelado, que ficou com essa música na cabeça e resolveu ir atrás da Marceline para compor uma música com ela. O objetivo era ficar famoso e conquistar algumas princesas, e isso deixou a Marceline confusa. Mas ao mesmo tempo ela queria passar um tempo com esse cara. Pra quem não sabe, o Rei Gelado foi quem ajudou a Marcelina no pós-guerra. A Marcy meio que pensava que podia ser um sinal de que ele lembrava de alguma coisa, mesmo que não era. Ele só queria uma princesa mesmo, mas estava meio difícil. Quando a Marceline percebe isso, ela vai de confusa para decepcionada e começa a cantar uma música de como ela na verdade estava feliz apesar de tudo, porque o Rei Gelado significava muito pra ela. O Rei Gelado se confunde pensando que ela gostava dele, o que deixou a Marcy brava, até que a Marceline cita o nome Simon e ele não lembrava do que era, mas solta algumas páginas de jornal que marcavam seu passado. A Marceline percebe que tinha algumas letras escritas no verso do papel de mensagens que o Simon tinha escrito falando que se importava com ela, mas que estava lentamente ficando louco. E mesmo sem lembrar de nada, o Rei Gelado começa a música, o que acaba empolgando a Marceline, que começa a ler as mensagens que virariam a letra da música. E depois de prestar atenção na letra dessa música, você percebe que ela é incrível. Ela fala sobre os pensamentos passados do Rei Gelado e como ele se preocupava, mas ao mesmo tempo sentia que estava ficando louco. Ao fim, os dois acabam tendo um momento incrível juntos, mesmo o Rei Gelado não tendo ideia da importância que aquilo tinha, a Marceline tinha e ficou feliz com aquilo, depois de finalmente ter um momento feliz ao lado de alguém que algum dia ela se importou muito. Avatar episódio final. Aqui tem spoilers, fique esperto. Esse desenho é enorme, não no sentido de ter muitos episódios, mas no sentido de que o escopo que a série tentou alcançar foi gigante. Em resumo, eles tentaram fazer a melhor série da história e conseguiram, não tem muito o que falar. E esse é o episódio que fala muito sobre isso, ele é só enorme, fala sobre a conclusão de toda essa saga. Dando um resumo bem resumido, o grupo do Avatar estava enfrentando o desafio final. A Katara e o Zuko estavam cuidando da Azula e o Avatar do Senhor do Fogo. E tudo estava bem desafiador,
Salvador. Ambos estavam apanhando muito, mas principalmente o Avatar, que parecia sem saída. Até que ele finalmente entra no estado Avatar e, meus amigos, aí o jogo começa a virar e o Avatar começa a solar o Rei do Fogo. Por outro lado, a Azula estava derrotando a Katara até ela conseguir virar o jogo em uma jogada muito inteligente. Quando a Katara estava sem saída, ela usa toda a sua inteligência e prende as duas em um canto que poderia usar a dominação de água, prendendo as duas dentro da água. A diferença é que a Katara consegue se movimentar pela água, a deixando em vantagem, e ela aproveitou isso, prendendo a Azula, além de curar o Zuko no processo, que estava numa situação complicada. E bum, a Azula derrotada pela Katara. O Aang continuava assolando o Ozai, mas ele contra-atacava, sendo uma pedra no sapato gigantesca para ele. Apesar disso, o Aang era muito forte no modo Avatar e começa a socar ele. Entretanto, ele sai do controle por um tempo. Depois de prender o Ozai, diz que ele iria pagar por tudo que tinha feito. Tomado pela raiva, o Avatar quase mata o Ozai, mas de última hora ele percebe que conseguia se controlar naquela situação e descobre que por mais que o Ozai tivesse cometido os maiores crimes do mundo, ele não precisava morrer. Assim, o Aang sai do modo Avatar e se controla, mas quando o Ozai tenta o pegar de costas, o Aang usa todo o seu poder de dominar o inimigo, prendendo os dois em um golpe que poderia tirar a dominação de fogo do Ozai, mas também poderia matar o Aang. Era arriscado demais, mas o Avatar conseguiu. Ele tomou esse risco e depois de quase perder o controle, ele consegue e tira a dominação de fogo do Ozai, assim garantindo que ele nunca mais machucaria alguém. A batalha tinha se encerrado, tudo estava ganho. O Zuko é coroado o novo Rei do Fogo, o Aang foi reconhecido como Salvador e depois de um momento feliz, temos a oficialização do chip Katara e Aang, que foi muito bonitinho de ver. E assim que a tela sobe pra cima, tudo é encerrado, finalizando assim uma série linda e mostrando a muitos desenhos por aí como se fazer um episódio final perfeito. Opa, oi gente, final de vídeo, né? Depois de algum tempo, as minhas aulas finalmente começaram e eu não sei se eu vou aguentar gravar 3 vídeos por semana por muito tempo, então aproveitem. Recentemente eu também avancei muito no vídeo de Star vs Força do Mal de 1h30, então eu acredito que ele deve chegar em cerca de um mês, então fiquem atentos. No mais, muito obrigado membros por serem incríveis, um agradecimento especial ao Eduardo Moraes, muito obrigado por me ouvir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo, tchau!